Nunca vou esquecer o silêncio que tomou conta daquela sala quando ele levantou a mão, apontou o dedo para mim e disse, bem alto para que todos os 23 membros da família ouvissem: faxineira não tem permissão para falar na mesa dos patrões. Meu rosto queimou como se tivesse levado um tapa. Senti o calor subindo do pescoço até a raiz dos cabelos. Minhas mãos tremeram tanto segurando a bandeja de prata que eu estava recolhendo que quase derrubei as taças vazias. O barulho do cristal batendo delicadamente contra o metal pareceu ecoar naquele silêncio constrangedor. E enquanto eu saía daquela mansão pela última vez, humilhada, demitida, destroçada por dentro, tentando manter o pouco de dignidade que me restava, eles brindavam champanhe francês de R$ 3.000 a garrafa. O som das risadas e das taças tilintando me seguiu até a porta dos fundos. Mas o que aquele garoto mimado não sabia, o que nenhum deles poderia imaginar nem nos sonhos mais loucos, é que eu carregava comigo algo que transformaria aquela noite na pior decisão da vida dele. E nos próximos meses, cada palavra daquela humilhação, cada olhar de desprezo, cada risada de escárnio voltaria para assombrá-lo de um jeito que nem eu, nos meus momentos mais fantasiosos de vingança, poderia ter planejado. Meu nome é Helena. Tenho 42 anos, 2 filhos que são minha razão de viver, e passei os últimos 7 anos da minha vida limpando, passando, cozinhando e praticamente criando aquela mansão de 4 andares com vista para a Zona Sul. Acordava às 5 da manhã todos os dias, inclusive sábado. Pegava 2 ônibus lotados, um às 5h30 e outro às 6h15, e ainda caminhava 15 minutos morro acima, muitas vezes sob chuva ou sol escaldante, para chegar pontualmente às 7 em ponto. Nunca me atrasei. Nenhuma vez. A família Cavalcante era dona de uma rede de concessionárias de carros de luxo espalhadas por 3 estados. Ferrari, Lamborghini, Porsche. Dinheiro não era problema para eles. Nunca foi. Respeito, educação, gratidão e humanidade básica, por outro lado, eram artigos raríssimos naquela casa de mármore importado e móveis de grife. Dona Marta, a matriarca, já tinha falecido há 2 anos quando tudo isso aconteceu. Ela era quem me contratou lá atrás, quem me tratava pelo nome desde o primeiro dia, quem fazia questão de tomar café comigo na cozinha, às vezes, e perguntar sobre meus filhos, sobre suas notas na escola, sobre seus sonhos. Ela guardava os desenhos que Júlia fazia e me dava de presente. Quando meu filho Marcos quebrou o braço jogando futebol, foi ela quem pagou o hospital particular para que ele tivesse o melhor atendimento. Depois que ela se foi, levada por um câncer que a consumiu em 6 meses cruéis, tudo mudou. A casa perdeu a alma. Seu Rogério, o patriarca de 75 anos, se fechou no trabalho e mal aparecia em casa. Passava mais tempo no escritório do que nos quartos vazios que lembravam a esposa. As 3 filhas adultas vinham apenas para festas, reuniões familiares quando precisavam de alguma coisa ou para pegar algum dinheiro. E sobrou o Bernardo. Bernardo Cavalcante tinha 28 anos e nunca trabalhou um dia sequer na vida. Nem mesmo um estágio de favor numa das empresas da família. Morava na ala leste da mansão, a parte mais luxuosa, que demorava 40 minutos só para limpar, porque cada quarto tinha banheiro privativo de mármore e closet do tamanho do meu apartamento inteiro. Tinha 5 carros na garagem climatizada, trocava de roupa 3, 4 vezes por dia, dependendo do humor, e deixava tudo jogado no chão de qualquer jeito para eu recolher como se eu fosse uma empregada medieval. Tratava todo mundo, sem exceção, como se fossem objetos decorativos da casa. Comigo, então, nem se dava ao trabalho de disfarçar o desprezo. Eu era invisível quando ele precisava que eu fosse, e visível demais quando ele queria alguém para humilhar e se sentir superior. Até o dia em que ele decidiu que eu precisava ser visível o suficiente para servir de exemplo público de quem mandava ali. Tudo começou numa terça-feira de março, uma daquelas manhãs quentes em que o sol já nascia castigando. Eu estava na cozinha preparando o almoço, picando legumes frescos que tinha comprado na feira na segunda, quando ouvi a voz dele gritando do andar de cima. Helena, vem aqui agora! Aquele tom de dono falando com objeto. Larguei a faca, enxuguei as mãos no avental florido que usava há anos e subi correndo os 2 lances de escada. Meu coração já acelerava porque eu sabia. Sempre que ele me chamava daquele jeito, não era para nada bom. Ele estava no quarto dele, cercado de roupas caríssimas espalhadas por todo lado. Camisas italianas, calças de grife, sapatos que custavam mais que meu salário de 3 meses. Minha camisa Armani está amarrotada, disse ele, jogando a peça branca delicada no meu rosto sem cerimônia nenhuma. O tecido ainda cheirava a perfume caro.
Você não serve nem para passar uma camisa direito. É por isso que gente como você só serve para limpar chão mesmo. Engoli o choro que queimava na garganta, peguei a camisa com cuidado para não amassar mais e desci as escadas com ela dobrada nos braços como se fosse um bebê frágil. Passei ela 3 vezes, ajustando cada detalhe, cada prega, cada botão. Usei o ferro na temperatura exata. Borrifei água filtrada. Deixei mais perfeita do que quando saiu da loja. Quando subi para devolver, ele nem olhou para o meu trabalho, nem inspecionou. Apenas apontou para o cabide sem tirar os olhos da tela do celular, onde provavelmente estava rolando alguma rede social fútil ou conversando com alguma namorada de plantão. Mas aquilo era só o começo da terça-feira. À tarde, enquanto eu lavava o banheiro da suíte dele, me ajoelhando no piso frio de mármore com a escova na mão e o cheiro de produtos de limpeza ardendo no nariz, Bernardo entrou com 2 amigos. Os 3 vinham rindo alto de alguma piada interna. Eles riram ainda mais alto quando me viram de joelhos esfregando o vaso sanitário, minha posição mais humilhante. Olha só, pessoal, disse ele com aquele sorriso maldoso que eu já conhecia bem. É a Helena. Ela tem um talento especial para limpar merda, literalmente. Os amigos explodiram em gargalhadas. Um deles até bateu palmas. Eu continuei esfregando, fingindo que não ouvia, mas sentia as lágrimas quentes escorrerem misturadas com o suor do rosto. Minha visão ficou embaçada. Ei, Helena, continuou ele, se divertindo com minha humilhação. Quando você terminar aí, limpa meu carro. E não encosta sua roupa suja no banco de couro italiano, tá? Não quero que fique com cheiro de pobre. Eu só balancei a cabeça, incapaz de confiar na minha voz. Ele jogou as chaves do Porsche no chão do banheiro molhado, onde caíram com um barulho metálico. Pegou? Peguei. Peguei do chão molhado, enxuguei com minha blusa e saí dali tentando não correr. Limpei o carro dele sob o sol de 40 graus daquela tarde infernal. Lavei, aspirei o interior inteiro, passei cera na lataria preta que espelhava, limpei os vidros até ficarem transparentes como se não existissem, organizei o porta-malas. Demorei 3 horas trabalhando sem parar, sem água, sem sombra. Quando terminei, minha roupa estava encharcada de suor, meus braços doíam, minha cabeça latejava. Ele desceu, andou ao redor do carro olhando por uns 5 segundos, passou a mão no capô e disse: "Tá bom, pelo menos isso você sabe fazer." Não houve obrigado, não houve reconhecimento do trabalho árduo, não houve nada além da constatação fria de que eu tinha cumprido minha função de serviçal inferior. À noite, quando finalmente cheguei em casa às 9h30, exausta e quebrada, meus 2 filhos já estavam dormindo. Sentei na beirada da cama da minha filha, Júlia, de 12 anos, e passei a mão devagar no cabelo castanho dela, tão parecido com o meu. Ela tinha provas importantes na escola naquela semana. Provas que definiriam se ela conseguiria a bolsa no colégio melhor do bairro. Precisava de material novo, cadernos que não estivessem rabiscados até a última página, um tênis que não estivesse furado na lateral, um uniforme que não estivesse remendado em 3 lugares diferentes. E eu precisava daquele emprego. Precisava daqueles R$3.200 por mês que mal pagavam nossas contas, mas eram tudo que tínhamos. Precisava da cesta básica generosa que eu levava para casa toda sexta-feira. Precisava aguentar, por eles, pelos meus filhos. Então voltaria no dia seguinte, e no outro, e no outro, porque mãe aguenta o insuportável quando olha para os filhos dormindo. As semanas seguintes foram uma escalada cruel e calculada de pequenas maldades. Bernardo descobriu que me humilhar era um esporte divertido, especialmente quando tinha plateia para assistir e validar sua crueldade. Numa quinta-feira à tarde, durante um almoço romântico com a namorada dele, uma modelo loira de 22 anos, chamada Bianca, que era tão vazia quanto bonita, ele pediu para eu servir a sobremesa, um soufflé de chocolate delicado que Dona Lourdes tinha passado a manhã inteira preparando. Quando coloquei o prato cuidadosamente na frente dela, Bianca fez uma careta exagerada de nojo. "Eca, tem cabelo", disse ela com voz fina e irritante, mesmo que não tivesse cabelo nenhum. Eu tinha verificado 3 vezes antes de servir. Bernardo explodiu numa fúria teatral. "Helena, você não tem o mínimo de higiene? Que nojo! Isso é inaceitável!" Pegou o prato delicado e jogou direto no lixo na minha frente, desperdiçando horas de trabalho de Dona Lourdes. "Faz outro, agora, e prende esse cabelo direito. Aliás, usa uma touca dessas de hospital. Não quero ver nenhum fio do seu cabelo nojento na minha comida. Entendeu?" Fiz outro prato, com touca, com vergonha,
com raiva fervendo por dentro, mas congelada por fora. No mês seguinte, ele começou a descontar o valor de qualquer coisa que ele decidisse, no humor do momento, que eu tinha estragado. Uma toalha de mesa de linho egípcio com uma manchinha microscópica que provavelmente era da própria comida deles? R$ 200 descontados do meu salário já magro. Um copo de cristal que ele disse que estava embaçado, mesmo que eu tivesse polido por 15 minutos, R$ 80 a menos. Um travesseiro de pena de ganso que ele achou que estava duro demais, R$ 300. Quando finalmente juntei coragem e reclamei educadamente, explicando que precisava daquele dinheiro para remédios da minha filha, ele riu. Riu alto, jogando a cabeça para trás. Você quer processar? Vai lá. Vamos ver quem o juiz acredita, a faxineira favelada ou o cavalcante com sobrenome e dinheiro. Eu sabia que ele estava certo. Quem ia acreditar na minha palavra contra a dele? Mas entre toda aquela crueldade sistemática, havia uma pessoa naquela casa que ainda me tratava com humanidade e respeito. Seu Jorge, o motorista particular de seu Rogério, tinha 68 anos e trabalhava para a família há mais de 30 anos. Ele tinha visto 3 gerações de cavalcantes crescerem. Ele via tudo, ouvia tudo. E um dia, enquanto tomávamos café com pão na copa dos funcionários, aquele espaço pequeno e apertado nos fundos da mansão, ele me disse algo que ficou ecoando na minha cabeça por semanas. Helena, esse menino não é filho de quem ele pensa que é. E muitas outras coisas nessa família não são o que parecem. Dona Marta me contou segredos antes de morrer. Muitas coisas que ela carregava no peito há anos. Tentei perguntar mais, meu coração acelerando com a curiosidade. Mas ele balançou a cabeça devagar e colocou o dedo nos lábios. Não posso falar agora, não aqui, mas um dia você vai entender tudo. O dia da grande reunião familiar chegou numa sexta-feira chuvosa de junho, com trovoadas à distância e um clima pesado no ar. Era aniversário de seu Rogério, 75 anos de vida. A família inteira se reuniria para um jantar formal de comemoração. As 3 filhas vindas de seus apartamentos de luxo, os genros bem-sucedidos, os netos mimados, os tios aposentados ricos, os primos distantes interesseiros. 23 pessoas no total, todas vestidas com roupas caras e joias reluzentes. Passamos a semana inteira preparando tudo nos mínimos detalhes. Eu, a cozinheira Dona Lourdes e 2 ajudantes temporárias, contratadas especialmente para o evento. Limpamos cada centímetro daquela casa até brilhar. Encerramos o piso de madeira nobre. Polimos cada objeto de prata. Decoramos o salão principal com arranjos de flores importadas da Holanda que custavam mais que meu aluguel. Preparamos um menu sofisticado de 7 pratos. Na noite do jantar, vesti meu uniforme mais novo, aquele que eu guardava para ocasiões especiais. Um vestido preto simples, discreto, com um avental branco imaculado passado a ferro. Prendi o cabelo num coque apertado e impecável na nuca, não deixando nenhum fio solto. Calcei os sapatos pretos de salto baixo que doíam terrivelmente nos pés depois de algumas horas, mas eram os únicos apropriados para servir em eventos formais. Passei um batom neutro, me olhei no espelho do banheiro dos funcionários e respirei fundo. Mais uma noite, só mais uma noite servindo aquela gente. Enquanto eu ajeitava as taças de cristal brilhantes na mesa enorme de jacarandá, que comportava 24 pessoas, Bernardo passou bem perto de mim, tão perto que senti o perfume caro que ele usava e sussurrou no meu ouvido com voz ameaçadora. Hoje você vai ficar quietinha, ouviu bem? Não quero ouvir sua voz, nem um pio. Você serve os pratos, recolhe o que for necessário e some da vista, entendeu? Assenti com a cabeça, sem olhar para ele. Ele segurou meu braço com força, apertando até doer. Eu perguntei se você entendeu. Entendi, senhor, murmurei. Ele sorriu satisfeito. Ótimo, porque se você me envergonhar de qualquer forma na frente da minha família, se abrir essa boca para qualquer coisa que não seja sim, senhor, ou pois não, você está na rua hoje mesmo. E sem referências, vai ter que mendigar emprego. O jantar começou pontualmente às 8 da noite. Servi cada prato com o máximo cuidado, equilibrando as travessas pesadas, prestando atenção em cada detalhe. Enchi cada taça de vinho tinto e branco nos momentos certos. Recolhi cada prato sujo sem fazer barulho. Fui invisível, exatamente como ele queria. Tudo ia bem até o 5º prato, o principal.
Eu estava servindo o cordeiro ao molho de vinho cuidadosamente quando ouvi seu Rogério comentando sobre os negócios com uma das filhas. Sua voz soava preocupada. As vendas da concessionária de Brasília estão fracas demais, muito abaixo da meta. Vou precisar ir lá pessoalmente investigar o que diabos está acontecendo. Não faz sentido aquela queda toda. Foi aí que eu, sem pensar nas consequências, sem calcular o perigo, comentei baixinho enquanto colocava o prato na frente dele. Desculpe, seu Rogério, mas eu ouvi o Bernardo comentando ao telefone semana passada que estava transferindo carros de lá para outro lugar. Ele falava sobre realocar estoque com alguém. O silêncio foi instantâneo e ensurdecedor, como se alguém tivesse apertado o botão de mudo no universo inteiro. 23 pares de olhos se voltaram para mim. Senti meu estômago revirar. Bernardo ficou vermelho. Vermelho como eu nunca tinha visto. Levantou da cadeira com tanta força que ela quase caiu para trás. O barulho ecoou pela sala. O que você acabou de falar? A voz dele saiu rouca, perigosa, vibrando de raiva mal contida. Eu congelei. A travessa ainda nas mãos trêmulas. Percebi meu erro terrível. Eu só ouvi... Eu não queria... Ele não me deixou terminar. Caminhou até mim com passos pesados, olhos injetados de fúria. Quem você pensa que é para se meter em assuntos que não te dizem respeito? Quem? Sua voz aumentou. Você é a empregada. Você limpa, cozinha, serve e cala a boca. Apontou o dedo na minha cara, tão perto que quase tocou meu nariz. Faxineira não tem permissão para falar na mesa dos patrões. Nunca. Você entendeu isso agora? Senti 23 pares de olhos cravados em mim. Algumas pessoas desviaram o olhar, visivelmente constrangidas com a cena. Outras observavam com aquela curiosidade mórbida de quem assiste um acidente. Seu Rogério permaneceu em silêncio absoluto, cortando o cordeiro no prato como se nada estivesse acontecendo. Covarde! As filhas trocavam olhares desconfortáveis entre si, mas nenhuma disse nada em minha defesa. Nenhuma. Bernardo continuou, agora para a plateia. Sabe de uma coisa? Eu estou cansado. Cansado da sua incompetência. Cansado da sua falta de limites. Cansado de você. Ele se virou para a família. Essa mulher está demitida. Agora. Imediatamente. Virou para mim novamente. Pega suas coisas e sai da minha casa. Agora. Já. Meu mundo desabou naquele segundo. As paredes pareceram se fechar. Mas, seu Bernardo, por favor, eu preciso desse emprego. Eu tenho filhos. Minha voz saiu fina, desesperada. Ele riu. Riu alto, cruel, sem piedade nenhuma. Precisa? Você deveria ter pensado nisso antes de abrir essa boca imunda e ignorante para falar de assuntos que você não entende. Ou você acha que porque limpa aqui há alguns anos pode opinar sobre os negócios da família? Você é nada. Ninguém. Comecei a chorar. Não consegui segurar. As lágrimas escorreram quentes pelo meu rosto, borrando a pouca maquiagem que eu tinha. Por favor, eu tenho 2 filhos. Eles dependem de mim. Um deles está doente. Eu preciso do remédio. Ele se aproximou ainda mais, invadindo meu espaço. Não, é problema. Meu, pronunciou cada palavra devagar, com prazer sádico. Você está despedida. E se não sair agora, eu chamo a segurança para te escortar. E aí, vai ser ainda mais humilhante. Olhei ao redor buscando desesperadamente algum apoio, alguma voz que falasse por mim. Seu Rogério permanecia calado, mastigando, fingindo que nada estava acontecendo. As filhas olhavam para os próprios pratos. Os genros conversavam baixinho entre si. Os outros convidados fingiam estar concentrados intensamente na comida. Tirei o avental ali mesmo, no meio daquele salão enorme e luxuoso, na frente de toda aquela gente rica e indiferente. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia desamarrar os nós nas costas. Demorei uma eternidade. Bernardo observava com um sorriso satisfeito nos lábios, cruzando os braços, saboreando cada segundo da minha humilhação pública. Assim é melhor. Você pelo menos serviu para alguma coisa hoje. Serviu de exemplo perfeito do que acontece quando alguém esquece seu lugar na hierarquia. Sequei as lágrimas com as costas da mão suja de molho. Não ia dar a ele a satisfação completa de me ver completamente destruída. Respirei fundo, juntando os cacos da minha dignidade. Olhei diretamente nos olhos dele e disse, com a voz mais firme que consegui reunir: Está bem, Bernardo, eu vou embora, mas um dia você vai se arrepender de ter me tratado assim. Eu prometo que vai. Ele riu. Riu alto, jogando a cabeça para trás teatralmente. Arrepender? Eu? De ter demitido uma simples faxineira? Querida, você se acha muito mais importante do que realmente é. Até semana que vem eu nem vou lembrar do seu nome. Alguns convidados riram junto.
Outros permaneceram em silêncio. Eu dei as costas e saí daquele salão de cabeça erguida, pisando firme no chão de mármore frio. Peguei minha bolsa velha na copa. Despedi-me rapidamente de Dona Lourdes, que chorava copiosamente me abraçando apertado e sussurrando desculpas que não eram dela para dar. Seu Jorge apareceu do nada e me entregou um envelope pardo. Abra só quando chegar em casa, em segurança, sussurrou ele, olhando ao redor com cuidado. E lembre-se, justiça existe. Demora, mas existe. Acenei agradecida, sem conseguir falar, e saí pela porta dos fundos que eu tinha usado por 7 anos. Enquanto caminhava pela chuva fina em direção à portaria eletrônica, ouvindo o barulho da água batendo no asfalto, ouvi o som de taças brindando lá dentro, vindo das janelas iluminadas. Risos, música. Eles estavam celebrando, comemorando, vivendo suas vidas de luxo e indiferença, enquanto eu caminhava desempregada na chuva, com a roupa encharcando e o futuro incerto. Mas dentro da minha bolsa velha de couro sintético, junto com o envelope misterioso de seu Jorge, estava algo que eu tinha guardado 3 semanas antes com muito cuidado. Uma pasta verde de papelão com documentos que eu tinha encontrado por puro acaso no escritório trancado de Dona Marta, quando Bernardo me mandou limpar lá. Documentos que eu tinha lido com olhos arregalados e coração acelerado. Documentos que mudavam absolutamente tudo. E enquanto eu esperava o ônibus naquela noite chuvosa, molhada até os ossos, humilhada publicamente, demitida sem justa causa, eu sabia de algo que eles não sabiam. Eu sabia que aquela guerra estava apenas começando, e Bernardo Cavalcante tinha acabado de perder a primeira batalha sem nem ao menos perceber o erro fatal que cometera. Se você já passou por uma humilhação no trabalho, se já foi desrespeitado por alguém que se acha superior só porque tem dinheiro ou posição, deixa seu like neste vídeo, se inscreve no canal porque você precisa ver o que eu fiz com as informações explosivas que eu tinha sobre essa família. E me conta nos comentários, você já precisou engolir humilhação por causa de um emprego? Como você lidou com isso? Sua história pode ajudar alguém que está passando por isso agora mesmo. Quando finalmente cheguei em casa naquela noite, já passavam das 11 horas. Estava encharcada, tremendo de frio e de nervoso. Meus filhos dormiam profundamente. Tomei um banho quente rápido, vesti uma roupa seca e sentei na mesa velha da cozinha. Abri o envelope que seu Jorge tinha me dado, com mãos ainda trêmulas. Dentro havia um bilhete escrito à mão com letra tremida de idoso. Helena, eu trabalho para esta família há mais de 30 anos. Vi muita coisa. Sei que você é boa pessoa. Dona Marta sempre falou muito bem de você. Ela te amava como filha. O que você encontrou no escritório dela é real. Tudo real. Procure o advogado Dr. Henrique Saldanha. Ele foi o advogado pessoal de Dona Marta por décadas e pode te ajudar. Aqui está o telefone dele. Você merece justiça. E Dona Marta queria que você tivesse. Meu coração acelerou violentamente. Então, seu Jorge sabia. Ele sabia que eu tinha achado os documentos. E ele estava me encorajando a usar. Peguei a pasta verde que estava escondida dentro de uma sacola de pano no fundo do armário da cozinha, embrulhada em plástico para não estragar. Coloquei tudo sobre a mesa e reli, pela 10ª vez desde que encontrei, cada página com atenção redobrada. Eram cópias de extratos bancários detalhados, contratos com carimbos e assinaturas, comprovantes de transferências bancárias suspeitas e um testamento. O verdadeiro testamento de Dona Marta Cavalcante, datado de apenas 3 meses antes de sua morte por câncer. Eu tinha encontrado aquilo por puro acaso, num baú antigo de madeira que estava guardado numa sala trancada e empoeirada do sótão que Bernardo, ironicamente, me mandou limpar e organizar. O baú estava coberto de poeira de anos, cheio de documentos antigos amarelados, fotos em preto e branco de gerações passadas, cartas de amor escritas décadas atrás. E no fundo, escondida numa pasta discreta e fina, estavam aqueles papéis que mudariam tudo. O testamento dizia claramente, sem margem para interpretação, que Dona Marta deixava 30% de todos os seus bens e ações das concessionárias para mim. Para mim, Helena Santos, faxineira. A justificativa estava escrita com a letra elegante dela.
Deixo esta parte considerável de minha herança para Helena Santos, que cuidou de mim nos últimos anos de minha vida com mais dedicação, amor, carinho e lealdade do que meus próprios filhos conseguiram demonstrar. Ela merece reconhecimento e segurança. Ela é merecedora de dignidade. Peço que minha vontade seja respeitada acima de qualquer contestação. Tinha a assinatura dela reconhecida em cartório, de 3 testemunhas que eu não conhecia e do Dr. Henrique Saldanha como advogado responsável pela elaboração e execução. Mas aquele testamento nunca tinha sido lido publicamente, nunca tinha sido executado, nunca tinha chegado ao conhecimento da família. Quando Dona Marta morreu, 2 anos atrás, leram outro testamento, um documento mais antigo de 10 anos antes, que dividia tudo igualmente entre seu Rogério e as 3 filhas. Bernardo, como o único filho homem de Mariana, a filha mais velha, e neto favorito que Dona Marta sempre mimou, ficou morando na mansão e assumiu uma parte considerável da gestão dos negócios, mesmo sem qualificação nenhuma. Mas e aquele testamento mais recente e válido? Por que ele tinha sido escondido? Quem o escondeu? E por quê? Os extratos bancários que estavam junto respondiam parte dessa pergunta terrível. Mostravam transferências extremamente suspeitas da conta da concessionária de Brasília para uma conta pessoal que eu reconheci pelo número. A conta pessoal de Bernardo Cavalcante. Mais de 2 milhões de reais desviados ao longo dos últimos 8 meses. Valores que variavam entre 50 e 200 mil. Sempre em datas específicas, sempre com justificativas vagas como consultoria ou serviços prestados. E os contratos anexados mostravam vendas de carros fantasmas, operações completamente fraudulentas, documentos claramente falsificados com assinaturas que não batiam. Bernardo estava roubando sistematicamente da própria família. E muito provavelmente tinha descoberto o testamento de Dona Marta, percebido que se ele fosse executado, perderia acesso fácil ao dinheiro, e o escondido propositalmente para garantir que continuasse com controle irrestrito. Eu tinha passado 3 semanas inteiras sem saber o que fazer com aquela informação bombástica. Tinha medo. Muito medo. Medo de me envolver em algo grande demais para mim. Medo de parecer que eu estava roubando os documentos. Medo de que ninguém acreditasse na palavra de uma simples faxineira contra uma família poderosa. Medo de retaliação. Mas depois daquela humilhação pública, depois de ser demitida daquele jeito cruel e calculado, exposta, destruída na frente de 23 pessoas, algo mudou profundamente dentro de mim. Não era mais sobre dinheiro. Não era mais sobre herança. Era sobre dignidade, era sobre justiça, era sobre fazer aquele garoto mimado e maldoso entender que existem consequências para a crueldade. Era sobre honrar a memória de Dona Marta, que tinha me visto como ser humano quando ninguém mais via. Nos dias seguintes, revirei cada canto da cidade procurando trabalho desesperadamente. Precisava de dinheiro urgentemente. Consegui alguns bicos esporádicos de faxina aqui e ali. Uma casa hoje, outra amanhã, mas nada fixo, nada garantido. As contas começaram a apertar perigosamente. A luz quase foi cortada. Júlia precisava urgentemente do remédio para a asma e eu não tinha dinheiro para comprar na farmácia. Meu filho Marcos, meu menino de 15 anos, me viu chorando escondida na cozinha uma noite e disse com voz firme: "Mãe, eu posso largar a escola e trabalhar. Eu consigo um emprego. Ajudo você." Aquilo partiu meu coração em 1000 pedaços. Abracei ele apertado, chorando ainda mais. "Nunca", respondi com firmeza. "Você vai estudar, você vai ter futuro. Eu vou dar um jeito. Mãe sempre dá um jeito." Foi aí que peguei o papel amassado com o telefone do Dr. Henrique Saldanha e liguei, mãos tremendo. A secretária eficiente atendeu no segundo toque. Expliquei, gaguejando de nervoso, que seu Jorge tinha me passado o contato e que eu tinha documentos importantes relacionados a Dona Marta Cavalcante. Ela me agendou para 2 dias depois. Quando cheguei ao escritório dele, um prédio elegante de vidro espelhado no centro da cidade, fui recebida com educação e respeito que eu não esperava. A recepção era luxuosa, mas acolhedora. Doutor Henrique Saldanha era um senhor distinguido de uns 70 anos, cabelos completamente brancos bem penteados, óculos de grau, olhar gentil mas firme de quem viu muita coisa na vida. "Sente-se, por favor, senhora Helena", disse ele apontando para uma poltrona confortável de couro. Abri a pasta verde com mãos trêmulas e mostrei tudo, documento por documento.
Ele examinou cada página em silêncio absoluto, concentrado. Suas sobrancelhas franziram várias vezes. Ele fez anotações, comparou datas, verificou assinaturas com uma lupa. Quando finalmente terminou a análise detalhada, ele tirou os óculos devagar, limpou as lentes com um paninho e me olhou nos olhos. Senhora Helena, esses documentos são absolutamente reais e válidos. Eu mesmo redi esse testamento específico para Dona Marta pessoalmente. Ela me procurou 3 meses antes de falecer e disse que queria mudar tudo. Ela estava lúcida, decidida. Disse que você merecia reconhecimento pelo cuidado que teve com ela. Me fez jurar que eu garantiria que sua vontade fosse respeitada. Ele suspirou pesadamente. Depois que ela faleceu, a família apresentou aquele testamento antigo de 10 anos atrás, e eu assumi que ela tinha mudado de ideia novamente. Nunca consegui localizar essa cópia mais recente. Achei que tinha sido destruída, mas aqui está. Ele tocou o papel com reverência. Ele continuou. Quanto aos extratos bancários e contratos, se isso é exatamente o que eu estou pensando, e eu tenho certeza que é, estamos falando de fraude financeira em escala muito grande, desvio de recursos, falsificação de documentos, isso é crime federal. Bernardo pode ir preso por muito tempo. Contei a ele toda a história então. Desde o começo, os 7 anos de trabalho, o carinho de Dona Marta, como tudo mudou quando ela morreu, as humilhações diárias, o desrespeito constante, a demissão pública e cruel. Como encontrei os documentos por acaso? Por que guardei? Por que decidi finalmente agir? Chorei no meio do relato, revivendo cada momento doloroso. Ele ouviu tudo com paciência infinita, sem me interromper uma vez, apenas acenando e fazendo anotações. Quando terminei, exausta emocionalmente, ele disse com voz firme: Helena, você tem em suas mãos algo extremamente poderoso. Mas preciso te avisar com toda honestidade. Mexer com uma família como os Cavalcante não é nada simples. Eles têm muito dinheiro, muita influência política, advogados caríssimos e sem escrúpulos. Se você decidir seguir em frente com isso, vai ser uma batalha longa, difícil, desgastante. Eles vão tentar te desacreditar, te intimidar, te comprar. Você precisa estar preparada psicologicamente. Olhei para aquele homem e, pela primeira vez em semanas de desespero, senti uma força nascendo dentro de mim que eu nem sabia que existia. Eu quero seguir em frente, doutor. Não faço isso por vingança. Não faço por dinheiro. Faço porque é o certo. Faço pela memória de Dona Marta. E faço para que meus filhos vejam que dignidade vale mais que emprego. Ele sorriu orgulhoso. Então vamos fazer isso do jeito absolutamente correto, dentro da lei. Primeiro, vou entrar com uma petição judicial urgente para validação e reconhecimento desse testamento. Segundo, vou notificar imediatamente as autoridades competentes, incluindo o Ministério Público Federal, sobre as irregularidades financeiras gravíssimas. Terceiro, vou solicitar uma auditoria completa e minuciosa nas contas de todas as concessionárias, especialmente Brasília. Isso vai levar tempo, alguns meses provavelmente. Mas Helena, se tudo o que está documentado aqui for confirmado pela perícia, e eu tenho certeza que será, Bernardo Cavalcante vai enfrentar consequências criminais sérias. E você vai receber exatamente o que lhe é de direito por testamento. Assinei uma procuração dando poderes para ele me representar. Ele me garantiu que não cobraria absolutamente nada, até que o caso fosse completamente resolvido. E então seus honorários justos sairiam da própria herança se eu ganhasse. Saí daquele escritório completamente diferente de como entrei. Não era mais a faxineira humilhada e sem voz. Eu era alguém lutando ativamente por justiça, alguém com direitos, alguém que merecia respeito. Nas semanas intensas que seguiram, Dr. Henrique trabalhou incrivelmente rápido. Entrou com a petição bem fundamentada. Solicitou formalmente a Auditoria Federal. Enviou notificações oficiais registradas para seu Rogério e para as 3 filhas. O processo começou a andar silenciosamente, nos bastidores complexos do sistema jurídico. Eu continuei fazendo faxinas onde conseguia, pagando minhas contas cada vez mais apertadas, cuidando dos meus filhos com o pouco que tinha. Mas à noite, quando eles dormiam e a casa ficava silenciosa, eu pensava na cara de choque de Bernardo quando descobrisse o furacão que estava prestes a atingir sua vida confortável. 1 mês exato depois da demissão humilhante, seu Jorge me ligou no celular. Sua voz estava baixa, nervosa, sussurrando. Helena, precisamos conversar pessoalmente. É urgente. Marcamos num café discreto e pequeno longe da Zona Sul, num bairro que ninguém da família frequentaria. Quando nos encontramos, ele parecia visivelmente preocupado, olhando ao redor constantemente. Helena,
Bernardo está desconfiado de alguma coisa. Ele me chamou ontem e me perguntou diretamente se eu te dei alguma coisa quando você saiu. Pressionou muito. Eu neguei tudo, claro, mas ele não pareceu convencido. Ficou me olhando estranho. Meu estômago gelou instantaneamente. Ele sabe dos documentos? Jorge balançou a cabeça incerto. Não sei ao certo, mas ele está definitivamente nervoso com alguma coisa. Escutei ele brigando feio ao telefone ontem à noite com alguém sobre papéis importantes desaparecidos do escritório. Helena, tome muito cuidado. Essa família é perigosa quando se sente ameaçada. Saí daquele café com o coração acelerado e as mãos suando frio. E se ele descobrisse tudo antes da hora? E se tentasse me intimidar violentamente? E se... Balancei a cabeça com força. Não podia ter medo agora. Não podia recuar. Tinha ido longe demais. Dr. Henrique me ligou apenas 2 dias depois, voz animada. Helena, temos novidades excelentes. A auditoria preliminar da Polícia Federal confirmou formalmente as irregularidades graves. Estamos falando de uma fraude perfeitamente documentada de R$ 2.400.000 em apenas 8 meses. Tem mais dinheiro ainda sendo investigado. A Polícia Federal já foi oficialmente notificada e está montando inquérito. E o testamento foi considerado completamente válido por uma análise grafotécnica detalhada feita por perito judicial. Estamos indo para a audiência presencial na semana que vem. Prepare-se. Na noite antes da audiência crucial, mal consegui pregar o olho. Passava na minha cabeça ansiosa todos os cenários possíveis. E se não funcionasse? E se o juiz não acreditasse? E se Bernardo conseguisse reverter tudo com dinheiro e influência e advogados poderosos? De manhã bem cedo, vesti minha melhor roupa, a única roupa realmente boa que eu tinha. Uma calça social preta, uma blusa branca simples mas elegante. Prendi o cabelo num rabo de cavalo baixo. Passei uma maquiagem leve. Olhei no espelho do banheiro pequeno. Eu não era mais invisível. Não era mais ninguém. Era Helena Santos. E tinha direito. Peguei o ônibus lotado até o fórum. Dr. Henrique me esperava ansioso na porta imponente. Está pronta? Respirei fundo e assenti com determinação. A sala de audiência era grande, formal, extremamente intimidante com seu teto alto e madeira escura. Do outro lado da sala, sentados atrás de uma mesa comprida com nada menos que 3 advogados caríssimos de terno italiano, estavam seu Rogério com expressão fechada, as 3 filhas visivelmente nervosas e Bernardo. Quando Bernardo finalmente me viu entrando, seu rosto mudou completamente. Primeiro veio confusão total. Depois raiva pura e destilada. Seus olhos se arregalaram. Ele sussurrou algo urgente para um dos advogados e apontou para mim com o dedo trêmulo. Seu Rogério me olhou com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Talvez surpresa, talvez curiosidade. As filhas pareciam profundamente incomodadas, trocando olhares entre si. A audiência começou pontualmente. O juiz, um homem sério de uns 50 anos, leu formalmente a petição em voz alta. Explicou que estávamos ali para avaliar juridicamente a validade de um testamento contestado e, paralelamente, para discutir preliminarmente as graves irregularidades financeiras descobertas durante a investigação. Dr. Henrique apresentou metodicamente todos os documentos. O testamento original, os extratos bancários detalhados, os contratos fraudulentos. Tudo foi solenemente protocolado, carimbado e anexado aos autos para exame pericial. Os 3 advogados caros dos Cavalcanti tentaram argumentar agressivamente que o testamento era claramente falso, forjado, que eu era uma funcionária insatisfeita e rancorosa tentando extorquir dinheiro da família de boa-fé. Mas a perícia grafotécnica oficial era absolutamente conclusiva e irrefutável. A assinatura de Dona Marta era 99,8% compatível, tecnicamente legítima. As 3 testemunhas originais do testamento foram localizadas pelos investigadores e confirmaram solenemente tudo, cada detalhe. O advogado principal deles tentou então desacreditar os extratos bancários, alegando manipulação digital, mas a Auditoria Federal Independente tinha confirmado meticulosamente cada transação suspeita, cada centavo desviado. E então chegou o momento que eu simultaneamente esperava e temia profundamente. O juiz me chamou formalmente para depor como parte interessada.
Levantei com as pernas bambas, caminhei até a frente da sala sentindo todos os olhos cravados em mim. Coloquei a mão direita na Bíblia pesada e jurei solenemente dizer a verdade, toda a verdade, nada além da verdade. E então contei tudo, absolutamente tudo. Os 7 anos trabalhando dedicadamente para a família, o carinho genuíno e maternal de Dona Marta, como ela me tratava quase como filha que nunca teve, como tudo mudou drasticamente quando ela faleceu, as humilhações diárias e sistemáticas, o desrespeito constante e calculado, a demissão pública e extremamente cruel. Como encontrei os documentos completamente por acaso? Por que guardei com tanto cuidado? Por que finalmente decidi agir e buscar justiça? Quando terminei meu depoimento emocional, havia lágrimas escorrendo livremente pelo meu rosto. Não tentei esconder. Eram lágrimas verdadeiras. Olhei diretamente para Bernardo. Ele estava visivelmente pálido, suando, desconfortável. Seus olhos evitavam desesperadamente os meus. O juiz agradeceu formalmente meu depoimento e chamou Bernardo para a frente. Ele foi até lá ainda arrogante no começo, tentando manter a pose de herdeiro rico e poderoso. Negou tudo categoricamente. Disse que as transferências bancárias eram absolutamente legítimas, operações normais, que tinha autorização verbal expressa de seu Rogério para tudo, que os contratos eram operações comerciais completamente normais. Mas quando o doutor Henrique começou a fazer perguntas extremamente específicas e técnicas, mostrando documentos adicionais que Bernardo claramente não sabia que existiam, conversas telefônicas gravadas que a auditoria tinha obtido legalmente, extratos detalhados minuto a minuto. Bernardo começou a gaguejar visivelmente, a suar cada vez mais, a se contradizer em detalhes cruciais, a cavar o próprio buraco. Seu Rogério foi chamado em seguida. E para surpresa chocante de absolutamente todos presentes, ele confirmou categoricamente que nunca, em momento algum, autorizou formalmente aquelas transferências específicas, que nunca soube das vendas fantasmas elaboradas, que confiava cegamente no neto e agora se sentia profundamente traído e envergonhado. As 3 filhas confirmaram nervosamente que não sabiam de absolutamente nada. Uma delas, Mariana, visivelmente emocionada e chorando, disse algo que me marcou. Minha mãe sempre foi muito apegada emocionalmente a Helena. Ela falava dela com carinho. Eu sinceramente não ficaria nem um pouco surpresa se ela realmente quisesse deixar algo substancial para ela como reconhecimento. O advogado principal de Bernardo tentou protestar veementemente, levantando objeções técnicas, mas o estrago estava completamente feito. O juiz bateu o martelo e encerrou a audiência dizendo que analisaria cuidadosamente tudo e daria a sentença definitiva em exatamente 30 dias corridos. Saí daquele fórum imponente, completamente exausta, mas profundamente aliviada. Sentia que finalmente tinha sido ouvida. Dr. Henrique colocou a mão gentilmente no meu ombro enquanto caminhávamos. Você foi extremamente bem, muito corajosa, muito digna. Dona Marta estaria orgulhosa. No caminho de volta para casa no ônibus, meu celular antigo tocou alto. Era um número desconhecido que não estava salvo. Atendi cautelosamente. Alô? Do outro lado da linha, a voz completamente trêmula e desesperada de Bernardo. Helena, por favor, precisamos conversar urgentemente. Meu coração disparou violentamente. Não temos absolutamente nada para conversar, Bernardo. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele respirou fundo, claramente tentando se controlar. Por favor, eu errei gravemente. Eu sei perfeitamente que errei. Podemos resolver isso de outro jeito? Podemos negociar? Ri. Não foi um riso alegre ou satisfeito. Foi um riso de pura incredulidade. Resolver de outro jeito? Você quer dizer me comprar? Me fazer calar a boca? Me subornar? Exatamente como você fez com o testamento sagrado da sua própria avó que te amava? Silêncio pesado do outro lado. Apenas respiração ofegante. Eu estava completamente desesperado financeiramente. Tinha dívidas enormes de jogo. Eu ia perder absolutamente tudo se aquele testamento novo fosse executado. Então, eu escondi. Queimei o original. Foi terrivelmente errado, eu reconheço. Eu parei de andar no meio da calçada, atordoada. Ele tinha queimado o original. Bernardo, você não só escondeu covardemente, você roubou sistematicamente. Você desviou milhões da própria família. Você humilhou pessoas inocentes diariamente. Você me demitiu cruelmente na frente da sua família inteira como se eu fosse lixo descartável. E agora quer simplesmente resolver tudo com dinheiro? Ele começou a chorar abertamente, soluçando. Helena, por favor,
Eu imploro, eu vou devolver cada centavo do dinheiro desviado. Vou pagar absolutamente tudo que devo com juros. Só não deixa isso chegar oficialmente na Polícia Federal. Eu vou preso por anos. Minha vida inteira vai acabar completamente. Eu deveria ter sentido pelo menos um pouco de pena. Alguma compaixão humana. Mas não senti nada. Absolutamente nada. Você deveria ter pensado seriamente nisso antes, Bernardo. Antes de tratar as pessoas comuns como você tratou sistematicamente. Antes de roubar descaradamente da sua própria família que confiava em você. Antes de achar que era superior a todo mundo, só porque nasceu em berço de ouro. Ele soluçou ainda mais alto. Eu sinto muito de verdade. Eu realmente, genuinamente sinto muito. Desliguei o telefone sem responder e bloqueei o número. Os 30 dias de espera pareceram literalmente 30 anos intermináveis. Continuei trabalhando em faxinas esporádicas onde conseguia. As crianças perceberam que algo grande estava diferente na minha energia, mas respeitosamente não perguntaram muito. Até que, finalmente, chegou o dia tão esperado. Dr. Henrique me ligou logo pela manhã bem cedo, voz claramente animada. Helena, a sentença oficial saiu ontem à tarde. Podemos nos encontrar no escritório agora? Fui praticamente correndo, pegando o primeiro ônibus disponível. Quando cheguei ofegante, ele estava sorrindo abertamente. Meu coração quase literalmente saiu pela boca. E então, doutor? Ele abriu a pasta de couro e tirou os documentos. O testamento foi formalmente validado e reconhecido juridicamente. Você é oficialmente herdeira legítima de 30% exatos dos bens substanciais de Dona Marta Cavalcante. Estamos falando de aproximadamente 12 milhões de reais em ações de empresas, propriedades urbanas e rurais e valores investidos. Minhas pernas fraquejaram completamente. Tive que sentar antes de cair. 12 milhões de reais. Eu, Helena Santos, faxineira desempregada, mãe solteira de 2 filhos, que pegava 2 ônibus lotados todo dia, acordando antes do sol nascer. 12 milhões de reais. Dr. Henrique continuou emocionado. E sobre Bernardo Cavalcante. Ele foi formalmente indiciado pela Polícia Federal por fraude qualificada, peculato, falsificação ideológica de documentos e apropriação indébita. O Ministério Público Federal aceitou integralmente a denúncia criminal. Ele vai responder processo criminal completo. Se condenado pelos crimes todos, pode pegar de 4 a 8 anos de prisão em regime inicialmente fechado. E terá obrigatoriamente que devolver cada centavo roubado, com juros compostos e correção monetária total. Cobri o rosto com as 2 mãos e chorei copiosamente. Chorei de alívio profundo. De justiça finalmente feita, de gratidão imensa a Dona Marta, de esperança no futuro. Uma semana depois daquele dia transformador, fui pessoalmente até a mansão, não para trabalhar como faxineira invisível, para uma reunião formal e oficial com seu Rogério e as filhas como herdeira reconhecida. Eles queriam conversar respeitosamente sobre a herança, sobre os próximos passos burocráticos, sobre Bernardo e seu futuro incerto. Quando cheguei de táxi, seu Jorge me recebeu sorridente na porta principal, imponente. Não na porta de serviço dos fundos, onde funcionários entravam, na porta principal de mármore, onde a família entrava. Ele sorriu orgulhoso e disse baixinho: "Eu sempre soube que você conseguiria, Helena. Dona Marta escolheu muito bem." Entramos juntos pelo hall principal. Na elegante sala de estar, a mesma exata onde eu tinha sido publicamente humilhada meses antes, estavam todos sentados esperando respeitosamente. Seu Rogério levantou imediatamente quando me viu. "Helena, muito obrigado por ter vindo. Por favor, sente-se confortavelmente." Me sentei. No sofá principal de veludo, não de pé, servindo silenciosamente. Sentada como igual, como herdeira, como parte da família. Seu Rogério começou com voz pesada. "Helena, eu devo um pedido sincero de desculpas profundas. Eu sabia perfeitamente que Bernardo era mimado e arrogante, mas nunca, jamais imaginei que ele seria capaz de tamanha crueldade desumana e desonestidade criminosa. Você definitivamente não merecia ser tratada daquele jeito horrível. E minha querida esposa Marta claramente via algo extraordinário em você que nós, tolos e cegos, não conseguimos ver." Uma das filhas, Mariana, mãe de Bernardo, acrescentou chorando: "Minha mãe sempre foi excelente juíza de caráter das pessoas. Se ela conscientemente escolheu você para receber parte significativa de sua herança, é porque você realmente, genuinamente, merece cada centavo." Eu não sabia exatamente o que dizer, apenas escutei respeitosamente. Seu Rogério continuou: "Quanto a Bernardo, meu neto, ele não mora mais aqui na mansão. Está respondendo ao processo criminal sério.
A família decidiu unanimemente cortar todo o apoio financeiro até que ele assuma total responsabilidade pelo que fez e pague suas dívidas com a sociedade. Ele vai ter que trabalhar honestamente pela primeira vez na vida. Vai ter que devolver todo o dinheiro roubado. Vai ter que enfrentar todas as consequências legais dos seus atos. Assenti concordando. E você, Helena? Disse Mariana, enxugando lágrimas. Você tem planos concretos para o futuro? Respirei fundo pensando. Tenho sim. Quero voltar a estudar, terminar o ensino médio que abandonei grávida. Quero dar uma vida completamente melhor e digna para meus 2 filhos. Quero ajudar financeiramente outras pessoas que passam exatamente pelo que passei. Quero criar um projeto social e quero honrar eternamente a memória abençoada de Dona Marta, que me viu como ser humano quando ninguém mais via. Saí daquela mansão imponente pela última vez com a cabeça erguida orgulhosamente. Não como faxineira subalterna, não como funcionária descartável, como herdeira legítima reconhecida, como alguém que lutou bravamente por justiça e venceu contra todas as probabilidades. Passaram-se alguns meses intensos. Bernardo foi julgado em tribunal e condenado a 5 anos de prisão, em regime semiaberto, além de ordem judicial para devolver integralmente todo o dinheiro desviado com correção. Seu Rogério reorganizou completamente toda a estrutura das empresas, contratando auditores externos. Eu investi cuidadosamente minha parte substancial da herança em educação de qualidade, em um negócio próprio honesto e próspero, em segurança financeira total para meus filhos amados. Júlia e Marcos nunca mais passarão necessidade, fome ou falta de oportunidade. E sempre que alguém curioso me pergunta como consegui realizar essa reviravolta inacreditável, eu conto essa história completa. Conto detalhadamente sobre humilhação injusta, sobre dignidade preservada, sobre justiça que demora, mas chega, sobre como um envelope pardo, uma pasta verde de papelão e muita coragem mudaram absolutamente tudo. Bernardo tinha razão em uma única coisa naquela noite terrível de humilhação. Ele realmente nunca se esqueceu do meu nome completo. Mas não porque eu fui apenas mais uma faxineira invisível e descartável. Porque eu fui a faxineira determinada que o colocou merecidamente na cadeia e provou irrefutavelmente para o mundo inteiro que dinheiro nunca compra caráter verdadeiro e que tratar pessoas com crueldade gratuita sempre tem um preço alto a pagar. Essa história intensa me ensinou que ninguém tem o direito de nos diminuir ou humilhar, não importa quanto dinheiro eles tenham acumulado ou qual posição privilegiada ocupem na sociedade. Dignidade não se compra em loja e não se vende por preço nenhum. Se você chegou até aqui nessa jornada, deixe seu like para que mais pessoas vejam que a justiça realmente existe, mesmo que demore meses ou anos. Se inscreva no canal, porque todo dia eu trago histórias completamente reais de pessoas que não abaixaram a cabeça diante da injustiça. E me conta nos comentários, você já precisou lutar bravamente contra alguém poderoso e cruel? Como foi essa experiência? Sua história pessoal pode inspirar e dar força para milhares de pessoas que nos assistem diariamente. Nunca desista dos seus direitos. Nunca abaixe a cabeça. E sempre lembre, você vale infinitamente mais do que qualquer pessoa cruel e mesquinha pode tentar fazer você acreditar.